Portugal já escolheu. Um novo ciclo político começa agora. O que vem depois das eleições? Aceda à informação que não cabe numa manchete. Assine hoje, com até 55% de desconto, e habilite-se a ganhar um dos 10 cartões oferta FNAC que temos para oferecer. Tudo em observador.pt. São 2 horas. As notícias com João Lourenço. Muito boa noite, passam agora 3 minutos das 2 da manhã. Vamos a este noticiário da Rádio Observador. Começamos com o nome do novo Ministro da Administração Interna, Luís Neves, conhecimento da pasta e sintonia com o Executivo. Foram as duas características elencadas por António Leitão Amaro para a nomeação deste novo Ministro da Administração Interna. A decisão foi conhecida ao início da tarde deste sábado, através de uma nota no site da Presidência da República. Marcelo Rebelo de Sousa aprovou o nome escolhido por Luís Montenegro. Há as declarações aos jornalistas. Ouvimos António Leitão Amaro, o Ministro da Presidência, diz acreditar que o ex-diretor da PJ partilha a visão do Governo para a administração interna e que por isso é um trunfo para o país e para o Governo. Um Governo é feito e deve ser feito de pessoas com diferentes competências. Uma importante é que saiba o que é que está a fazer. É uma pessoa com quem nós trabalhamos há praticamente 2 anos e o Ministro da Administração Interna que temos, tal como as duas ministras anteriores, conhecem profundamente, e ele conhece, o sistema de segurança interno português. Portanto, contamos com todo o seu conhecimento. E eu acho que para os portugueses é importante saber que têm como governante alguém que sabe muito o que está a fazer e da área que vai governar. Luís Neves toma posse como novo Ministro da Administração Interna na segunda-feira no Palácio de Belém. E acerca deste novo Ministro, o Chega vai chamar Luís Neves para prestar esclarecimentos no Parlamento. O partido quer ficar a conhecer a estratégia que o novo Ministro tem para a pasta da Administração Interna. É o que anuncia o Ministro Sombra do Chega, Rui Gomes da Silva. O Chega vai ser implacável, eu diria, se me permitem a expressão, no escrutínio do novo Ministro da Administração Interna. Procederá ao chamamento do Sr. Novo Ministro à Assembleia da República, para que sejam esclarecidos, para que seja questionado sobre a estratégia, sobre o caminho que vai seguir e até sobre, talvez, antecipava aqui, a ideia de que o politicamente correto, ou tal ideia de que não há mais criminalidade, que não há mais problemas com tudo aquilo que eu há um bocado falei. Rui Gomes da Silva garante que, da parte do Chega, o novo Ministro vai ser alvo de um escrutínio implacável por parte da oposição. E por falar oposição, falamos também da reação do Partido Socialista, pela voz do Secretário-Geral. Diz que Luís Neves é uma personalidade forte num governo enfraquecido. Considera positiva a escolha de Luís Montenegro. José Luís Carneiro tem esperança de que Luís Neves seja bem-sucedido num dos ministérios mais importantes do governo. Tenho a melhor das impressões do Dr. Luís Neves. É um excelente profissional a quem quero desejar as maiores felicidades. É uma personalidade forte num governo, apesar de tudo, frágil. Espero que ele seja bem sucedido num ministério que é um dos ministérios mais importantes das funções de soberania. Eu diria que o Dr. Luís Neves leva para o governo uma cultura de serviço de Estado. Assim o Governo seja capaz de acolher e de integrar essa cultura de Estado. A reação de José Luís Carneiro, captada pela CNN Portugal. O secretário-geral do PS esteve em Baião, no distrito do Porto, para um encontro com militantes do partido. E a Associação de Oficiais da GNR fala numa escolha histórica e lança um desafio a Luís Neves. Desafio ao novo Ministro da Administração Interna a pôr em prática o que foi dizendo ao longo do tempo em que deu declarações à comunicação social enquanto era diretor da Polícia Judiciária. Tiago Silva Gonçalves realça o caráter inédito desta escolha. Uma nomeação histórica, atendendo que é a primeira vez que é nomeado um polícia de carreira, não é, para as funções de Ministro da Administração Interna. Obviamente que o facto de ser um bom diretor nacional não quer dizer
que, por inerência, seja um bom ministro. Esperemos efetivamente que as palavras que mais do que uma vez que o Dr. Luís Neves referiu publicamente tenham agora devidamente, portanto, sua aplicação na prática quando refere que a Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública possam ter, portanto, a recompensa e a respectiva equiparação com a polícia que o Dr. Luís Neves liderava. O presidente da Associação de Oficiais da GNR diz que é importante que os elementos da PSP e da GNR passem a receber um subsídio de risco idêntico ao que foi atribuído aos inspectores da Polícia Judiciária em 2023. E a Ucrânia acusa a Eslováquia e a Hungria de fazerem ultimatos e chantagens, dois países que ameaçaram suspender o fornecimento de eletricidade de emergência caso a Ucrânia mantenha encerrado o oleoduto que transporta petróleo russo para os dois países. Através de um comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros ucraniano defende que a possível suspensão do fornecimento de eletricidade é provocadora, irresponsável e ameaça a segurança energética de toda a região. O Ministério ucraniano alega ainda que, com a concretização das ameaças, os governos da Hungria e da Eslovénia não só estariam a beneficiar o agressor, a Rússia, mas também a prejudicar as próprias empresas. No futebol, Benfica e Sporting mantêm-se na perseguição ao líder Futebol Clube do Porto. Os dois grandes de Lisboa venceram as respectivas partidas e ambas com resultados a apontar 3-0. Começamos em Moreira de Cónegos, no Minho, onde Rui Borges teve o seu regresso a uma equipa que já treinou. Os golos da turma de Alvalade foram da autoria de Francisco Trincão, Jenny Catamo e Luís Soares. Um jogo para Rui Borges foi mais do mesmo, ou seja, diz que o Sporting dominou o jogo do início ao fim. O Moreirense não nos criou qualquer perigo, controlámos o jogo com bola, que era isso que queríamos também, num campo que até não estava a 100% nas melhores condições, mas a equipa tentou, manteve a qualidade, quis jogar, não se escondeu, procurou, foi ambiciosa, teve intensa naquilo que era reações à perda. Acho que de início ao fim o Moreira tem dois lances, até depois de 2-0 já, ali duas aproximações que nos criou ali algum desconforto perto da nossa baliza. Tirando esses dois lances não tem absolutamente nada, controlámos o jogo de início ao fim e acho que a vitória não sofre contestação nenhuma. Do outro lado, Vasco Botelho da Costa reconhece a superioridade do adversário e que diz ser a melhor equipa do campeonato. O treinador do Moreirense destaca a agressividade da equipa leonina. O Sporting é muito agressivo, individualiza a pressão e o facto do nosso campo também ter um pouco as dimensões mais reduzidas. Por um lado é bom quando nós queremos defender e pressionar, mas também é mau quando queremos jogar contra uma equipa que é muito agressiva. A nossa estratégia também passou um pouco por aí, ter duas referências na frente. Sabíamos que íamos ser muito pressionados em primeira fase. Conseguimos uma ou outra situação, mas lá está, estamos a jogar contra uma equipa muito boa. O jogo não tem grande história, são de facto justos vencedores. O Sporting, que com este resultado aproxima-se do topo da tabela, está neste momento a 1 ponto, à condição de estar à espera desse resultado entre Futebol Clube do Porto e Rio Ave esta noite no Estádio do Dragão às 8h30. Quem também vai estar de olhos postos na cidade invicta é o Benfica, que venceu o AVS por 3-0 no Estádio da Luz. Alexander Bá, que já não jogava há mais de um ano, voltou com regresso aos golos. Também Rafa Silva e Enzo Barrenechea assinaram a lista do marcador, que ficou já definido ainda na primeira parte. Este jogo acontece 5 meses depois do encontro da primeira volta, que também terminou num 3-0 e que marcou a estreia, ou neste caso o regresso de José Mourinho à equipa do Benfica. 5 meses depois, o português não tem dúvidas. Nós somos mais equipa hoje do que aquilo que éramos quando fizemos o primeiro jogo nas Aves. Somos uma equipa que tem princípios de jogo agora sim perfeitamente definidos, em que todos os jogadores, e não só 10, os sabem identificar, os sabem interpretar, e continuamos nesta caça ao ponto. Foi aquilo que fizemos hoje, com uma primeira parte que acaba com o jogo e depois uma segunda parte tranquila da nossa parte.
Já o técnico do AVS, João Henriques, diz que esta partida deixa uma lição para o que resta da temporada. O técnico lamenta a passividade da equipa minhota, já ainda no primeiro tempo. Não é assim que nós vamos conquistar pontos como fizemos na primeira parte. Demasiado passivos. E quando somos demasiado passivos, sujeitamos a que o adversário faça aquilo que nos fez na primeira parte. Oportunidades atrás de oportunidades, golos concedidos. E nós não conseguimos sequer ferir o adversário. Isto é, comparado com o último jogo, está bem patente aquilo que nós devemos e não devemos fazer. Benfica que está em terceiro lugar, 4 pontos de distância do Futebol Clube do Porto, e que agora vai começar essa importante preparação para a segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões. Um jogo na quarta-feira no Santiago Bernabéu, em Madrid, frente ao Real. Recordar que os merengues perderam esta tarde em Pamplona, na visita ao terreno do Osasuna. Perderam por 2-1. Nesta jornada de Campeonato Português há ainda um jogo a dar conta, o Derby do Minho, na cidade de Braga, que colocou naturalmente Sporting Clube Braga e Vitória Sport Clube. O Braga venceu por 3-2, recupera assim o quarto lugar do campeonato, mas à condição, isto porque o Gil Vicente só joga este domingo contra o Estoril. E ainda falamos do desporto, até porque o Governo dos Açores vai manter o célebre apoio conhecido por Palavra Açores aos clubes desportivos da região na próxima época. Foi polémica durante as últimas semanas na região, depois do Governo anunciar que iria reverter e rever os critérios de atribuição deste apoio, o que levou a SAD do Santa Clara a ameaçar rumar de malas e bagagens ao continente por falta de condições para manter o projeto a 100% na região. Agora, e depois de uma reunião do Executivo Regional com os clubes, na passada sexta-feira, o Executivo, liderado por José Manuel Bolieiro, vai adiar a reformulação do apoio enquadrado no âmbito de relevância turística. A Secretária Regional do Desporto, Sofia Ribeiro, justifica com o timing do anúncio. Quando fizemos este anúncio, fizemos em janeiro para uma situação face à época seguinte, e portanto seria sempre na época 26-27, uma vez que a Palavra Açores deste ano até já está paga. Os clubes deram-nos nota de que esse timing não era suficiente em termos de antecedência, e nós entendemos que esse é um fortíssimo argumento e, portanto, uma vez que não tem que estar aqui em causa de facto a capacidade de previsibilidade dos clubes na preparação de uma época, entendemos adiar a reformulação por um ano. Sofia Pereira reforça ainda que o Governo Regional não tem intenção de reduzir os apoios, mas sim implementar critérios de âmbito desportivo. E por falar no arquipélago dos Açores, dar nota ainda de que as ilhas do Grupo Ocidental vão estar sob aviso vermelho para a agitação marítima na segunda e terça-feira. O aviso foi emitido pelo Instituto Português do Mar e Atmosfera, que alerta para ondas que podem chegar aos 19 metros nas ilhas do Corvo e das Flores. Tudo dito neste noticiário das 2 da manhã. Regresso às 2h30 para a síntese informativa.